Título 4. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Do Congresso Nacional. Artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 2/3. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2. Das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: Inciso 1. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Inciso 2. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Inciso 3. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Inciso 4. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Inciso 5. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Inciso 6. Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. Inciso 7. Transferência temporária da sede do Governo Federal. Inciso 8. Concessão de anistia. Inciso 9. Organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Inciso 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84, inciso 6, b. Inciso 11. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Inciso 12. Telecomunicações e radiodifusão. Inciso 13. Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Inciso 14. Moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. Inciso 15. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 1. Resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Inciso 2. Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Inciso 3. Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 4. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. Inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 6. Mudar temporariamente sua sede. Inciso 7. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 8. Fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 10. Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Inciso 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Inciso 13. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Inciso 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Inciso 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 16. Autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Inciso 17. Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Inciso 18. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos 167-b, 167-c, 167-d, 167 e 167-f e 167-g desta Constituição. Seção 3. Da Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Inciso 1. Autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Inciso 2. Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 3. Elaborar seu regimento interno. Inciso 4. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 5. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7. Seção 4. Do Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1. Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Inciso 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Inciso 3. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de: alínea A. Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição. Alínea B. Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República. Alínea C. Governador de território. Alínea D. Presidente e diretores do Banco Central. Alínea E. Procurador-Geral da República. Alínea F. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 4. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Inciso 5. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Inciso 6. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Inciso 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Inciso 9. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Inciso 11. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno. Inciso 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 14. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação, por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.